Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje, 5 de outubro, hoje com a apresentação do artigo pela doutora Fernanda, orientação da professora Zilma. Então, Fernanda, por favor, pode começar. Isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Fernanda, eu sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Fui orientada pela professora Zilma Reis e vou apresentar o artigo para vocês de origens placentárias de doenças neonatais em direção à medicina de precisão. Então, esse é o artigo Placental Origins of Neonatal Diseases Toward a Precision Medicine Approach. Foi um artigo publicado na revista Nature em 2020 e, primeiramente, eu preciso falar com vocês sobre o que é a medicina de precisão, para a gente poder aproveitar o máximo desse artigo. Então, para falar da medicina de precisão, a gente tem que falar também de inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial? É a simulação da inteligência humana em máquinas, incluindo aprendizado, raciocínio e percepção, e as tecnologias relacionadas. A inteligência artificial pode ter um funcionamento autônomo, por exemplo, um carro que dirige sozinho, ou então pode ser parcialmente controlado pelo homem, por exemplo, quando utilizamos o Waze. É uma tecnologia que a gente usufrui dela para o nosso próprio, em nosso serviço. Podem resolver problemas repetitivos e também problemas complexos, podem interagir com o ambiente e aprender. Então, a IA é esse conjunto de tecnologias que pode ver, ouvir, falar, cheirar, examinar, raciocinar, aprender, pode perceber contextos e pode solucionar problemas para nós seres humanos. E a capacidade que é mais atrativa para a gente aqui é a capacidade de raciocinar. Então, aqui são algumas formas que a gente tem da inteligência artificial aplicada na saúde. Ela já é aplicada há muitos anos. A gente tem a capacidade de ver através de exames, então a inteligência artificial amplia a nossa capacidade visual. Ela pode até mesmo cheirar, existem nanonarizes, hoje em dia em estudo. Pode ouvir, falar e pode aprender. Não é uma automação, mas a IA ela aprende com as experiências. E como que é esse aprendizado da máquina? Como que ela aprende a raciocinar? Tem vários tipos de aprendizagem de máquina. Por exemplo, dados não rotulados. Como que é esse tipo de aprendizado? A máquina, ela aprende uma determinada característica. Por exemplo, se tem uma escama, a máquina entende que aquilo é um peixe. Então, ela vai sempre repetir esse padrão e ela aprende essa característica. Já na medicina de precisão, é algo muito mais complexo. A máquina, ela vai aprender os fatores genéticos, os fatores ambientais e de estilo de vida para personalizar aquela medicina. Então, por exemplo, na oncologia de precisão, que já existe há muitos anos, eles pegam determinados cânceres, por exemplo, câncer de mama. Existem vários tipos de cânceres de mama. Existem, primeiro, os subtipos histopatológicos e existem os cânceres que expressam ou não progesterona, estrogênio, HER2, e de acordo com aquela expressão, com aquele subtipo bem específico do câncer, a gente vai direcionar o tratamento. Então, isso que é medicina de precisão. E como, então, que a gente vai poder aproveitar dessa medicina de precisão? Eu vou trazer aqui um artigo de origens placentárias, que é um artigo muito complexo, que aproveitaria muito da medicina de precisão em função de melhoras do tratamento, de recém-nascidos e tudo mais. Então, o artigo ele começa falando sobre a relevância da placenta. A placenta é a fonte mais precisa e confiável de informações que nós temos sobre o ambiente intrauterino, bem como sobre a saúde materno-fetal. A placenta ela se adapta às diversas patologias e ela influencia a saúde da mãe e do feto. E várias lesões placentárias já foram descritas e associadas a doenças neonatais. E o nosso artigo, ele quer trazer associações entre algumas lesões placentárias patológicas com desfechos do neurodesenvolvimento fetal em doenças neonatais específicas. Ele traz para a gente a encefalopatia neonatal, a displasia broncopulmonar, as doenças do espectro autista e as cardiopatias congênitas. Então, por que é importante a gente examinar a placenta? Isso é útil, isso não é útil?
O artigo ele começa trazendo aqui para a gente um estudo da Stillbirth Collaborative Network, que mostra que o estudo da patologia placentária foi o teste com mais utilidade. É um teste que é de baixo custo, de fácil acesso, e é um teste muito subutilizado pelas maternidades e pelos hospitais em geral. A placenta, quando ela é estudada, ela tem mais utilidade do que a própria autópsia fetal, isso nos casos de decesso fetal, mais do que testes genéticos, mais do que testar para anticorpos antifosfolipídicos, mais do que testar para outras infecções uterinas. Então, é um exame muito útil. Então, começando a falar sobre as doenças específicas neonatais, e aqui a gente vai trazer as várias doenças que o artigo trouxe e correlacionar com os achados de lesão placentária, então é muito interessante. A encefalopatia neonatal, ela resulta de encefalopatia hipóxico-isquêmica, derivada aí da hipóxia pré e perinatal. É uma causa muito importante de lesões cerebrais neonatais, uma a cada 1.000 nascidos a termo, e é responsável por 23% das mortes neonatais no mundo. Os sobreviventes com encefalopatia neonatal estão em risco para várias deficiências neurológicas, comprometimento da cognição, comprometimento da visão, da audição, paralisia cerebral. A encefalopatia neonatal tem alguns fatores de risco que nós conhecemos: idade materna avançada, crescimento intrauterino restrito, ruptura uterina, tratamento de infertilidade, descolamento de placenta. Existem vários fatores de risco. E os achados placentários em recém-nascidos com encefalopatia neonatal foram de coroamnioniite histológica aguda, anormalidades vasculares placentárias ou infarto, e a vilosite crônica de origem desconhecida. E por que é importante a gente saber dessas lesões? Porque elas podem até mesmo influenciar no tratamento dos recém-nascidos. Então, aqui eles trazem essa tabela, esse teste de hipóteses, para mostrar para a gente que o tratamento com hipotermia para recém-nascidos com lesões placentárias de origem inflamatória e ou de vasculopatias trombóticas foi menos eficaz para melhorar os desfechos neurológicos. Então, aqui na primeira linha, a gente tem a patologia placentária maior, e aqui na primeira coluna a gente tem um neurodesenvolvimento normal, depois de receber hipotermia. Na segunda coluna, um neurodesenvolvimento anormal, depois de receber o tratamento com a hipotermia. E aqui, esses recém-nascidos, eles tiveram 3,5 vezes mais chances, aqui na coluna do odds ratio, de ter um desenvolvimento neurológico anormal, mesmo recebendo hipotermia. Bem como aqui a vilosite crônica, na segunda linha, que eles tiveram uma chance de 9,29 vezes mais chance de ter um desenvolvimento neurológico anormal. Então, isso mostra para a gente que os recém-nascidos que tinham esse tipo específico de lesão placentária não se beneficiaram do tratamento com hipotermia, em comparação aos que tinham coriamnioniite e coriamnioniite com uma resposta fetal, que aqui seria um estado fetal não tranquilizador, certo? Já em relação à displasia broncopulmonar, é a doença que mais acomete recém-nascidos de baixo peso, de origem respiratória, acomete 45% dos recém-nascidos com menos de 29 semanas de idade gestacional, leva a prejuízo do neurodesenvolvimento, doenças crônicas cardiopulmonares, dificuldade de crescimento, déficits auditivos ou visuais e gera uma redução da expectativa de vida. Alguns fatores de risco que nós conhecemos são a restrição de crescimento intrauterino, a falta de exposição a corticosteroides, sexo masculino, idade gestacional e o peso. E o principal achado placentário foi a coriamnioniite histopatológica aguda. Já no transtorno do espectro autista, o que a gente sabe é que os recém-nascidos pré-termo têm um risco muito mais aumentado de desenvolver TEA. A prevalência da TEA em crianças que nasceram com menos de 29 semanas nos Estados Unidos é de 7,1%, em comparação com 1,5% de risco na população geral. Então, está muito relacionada com a idade gestacional. O risco de desenvolver TEA, ele diminui com o aumento da idade gestacional. Então, se o recém-nascido nasce ali com 23, 24 semanas, ele tem um risco de 15% de desenvolver TEA. Se ele nasce com 27 semanas, esse risco já cai para 3,4%.
Um estudo recente, caso controle, com 55 casos de TEA e 99 controles, mostrou que as principais alterações na placenta são as inflamações placentárias e a má perfusão vascular materna, que estavam associadas a um risco aumentado para TEA. Já um outro estudo mostrou que as placentas de crianças com TEA tinham uma superfície coriônica vascular reduzida em 40%. Esse foi um estudo com RNs termo. E em um outro estudo com RNs pré-termo, foi comprovado mesmo que a corioamnionitis histológica e o nascimento pré-termo aumentam muito as chances de desenvolver TEA. Aqui, a segunda imagem do artigo é um diagrama de Venn, que o artigo trouxe, mostrando o quanto é complexo essas lesões placentárias. Tem muito overlapping das lesões, então as lesões se sobrepõem muito, e isso é importante porque aqui a gente aplica a medicina de precisão. São muitas doenças complexas, e para a gente estudar isso, a gente precisa que mais exames placentários sejam feitos, e a gente precisa da ajuda da inteligência artificial para a gente poder entrar nessa complexidade dessas lesões e poder beneficiar os recém-nascidos dos tratamentos. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, esse círculo marrom aqui no meio são os bebês que tinham corioamnionitis com vasculite fetal. Já aqui do lado, o roxo, são as placentas que tinham underperfusion, né, má perfusão vascular placentária, e elas se sobrepõem muito. Então, o que o artigo mais viu de doenças complexas da placenta foi uma combinação de corioamnionitis aguda, com placentas grandes para a idade gestacional, que são essas aqui, LGA, e a segunda, mais comum, seriam as pequenas para a idade gestacional com a corioamnionitis. Então, são lesões muito complexas, e isso ajuda a gente a entender a origem de algumas doenças e os fatores de risco, por exemplo, do próprio transtorno do espectro autista, que patologias simples placentárias não foram associadas ao transtorno. Um grande estudo mostrou que as crianças que tinham TEA tinham 2 vezes mais patologias placentárias múltiplas, quando comparadas ao grupo controle. Uma relação aí de 69% para 33%. E um outro estudo mostrou que para RNs com menos ou igual a 28 semanas de idade gestacional, a combinação de corioamnionitis aguda com vasculite fetal e placentas pequenas para a idade foram associadas a um diagnóstico futuro de TEA. Então, são muitas doenças, elas são muito complexas, é muito difícil de entender, então isso é medicina de precisão. Já em relação às cardiopatias congênitas e acidente vascular cerebral nos neonatos, os RNs com cardiopatias congênitas que sobrevivem têm 75% de risco de apresentar atrasos do neurodesenvolvimento. E as lesões placentárias mais comuns que eles acharam foi de trombose, infarto, corangiose e vírus imaturos. Uma outra revisão sistemática recente que o artigo trouxe, de 10 estudos, reportou que as crianças com AVCs perinatais tinham muito mais anormalidades placentárias, principalmente distúrbios tromboinflamatórios. Eles mostram até que essa hemodinâmica placentária estava relacionada a tamanho cerebral dos neonatos. Então, diante de todas essas evidências, quando então que a gente vai realizar o exame histológico placentário? Quando que a gente vai ter que mandar a placenta para o anátomo patológico? O ideal aqui seria que cada hospital tivesse seus protocolos, e o que a gente vê na prática é que, às vezes, um profissional faz de um jeito, outro faz de outro, e isso, o ideal é ter bem protocolado. No artigo, ele traz uma sugestão de triagem, que é a mesma realizada no Parkland Hospital, que é o hospital que é onde foi feito o estudo, e eles mandam as placentas de fetos com menos de 36 semanas, fetos com peso menor que 2.000 gramas, quando usa fórceps, quando tem mecônio espesso, quando estamos diante de um estado fetal não tranquilizador. Para fetos de mães diabéticas insulino-dependentes, quando temos anomalias fetais potencialmente ameaçadoras à vida, em caso de hidropsia fetal, corioamnionitis com mecônio e alterações cardíacas fetais, e para RNs que nascem deprimidos, necessitando de ventilação com máscara por mais de 15 segundos. E aqui ele também coloca outras situações que o obstetra julgar necessário. Então, no artigo, essas são as principais doenças que o exame histopatológico da placenta vai ser, de fato, útil e trazer informações. Então, o que a gente conclui é que esforços são necessários para reter a placenta, para estudos histológicos, bioquímicos e moleculares, para que a patologia placentária
entre verdadeiramente no domínio da medicina de precisão. Ele até traz um outro termo que não é muito utilizado, mas que é o campo de estudo da neuroplacentologia. E esse estudo também serve de estímulo para que mais estudos sejam realizados e, assim, sejam reduzidas as sequelas no neurodesenvolvimento perinatal, porque está muito comprovado que as doenças neonatais têm origens nas lesões patológicas placentárias. Essa foi a bibliografia que eu utilizei. E obrigada. Obrigado, Fernanda. É realmente uma coisa assim, bem interessante. Vamos deixar a professora Zilma fazer os comentários dela primeiro. Pode falar, Zilma. Bom, primeiro eu preciso parabenizar a Fernanda, né? Não só por ter aceitado esse desafio, mas também por ter se saído tão bem. Foi muito fácil de orientar, viu, Fernanda? Obrigada, professora. Temos tudo com antecedência e ela, assim, com poucas orientações, ela entendeu o princípio da inteligência artificial e da medicina de precisão. Ficou muito, muito legal. E eu acho que é importante, assim, acrescentar que a inteligência artificial, ela é útil, mais útil do que a estatística convencional, basicamente em duas situações. Quando você tem muitos dados ou quando você tem muitas variáveis. E aqui, no caso, você vê que tem o artigo que, na verdade, esse é um artigo de revisão, né? Mas lá naquela tabela, quando ele coloca lá a razão de chance e mostra que lesão placentária foi muito importante para predizer o resultado, né, do neurodesenvolvimento independente, né, assim, mesmo que a criança tenha sido submetida à hipotermia, né, os marcadores placentários foram muito importantes, a quantidade de casos era pequena. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é que, né, óbvio, cuidem da placenta, eu não sei como é que está aí a questão, né, de se conseguir, não é tão simples conseguir a análise, mas lá já existem muitas pistas e eu acho que é basicamente o que esse artigo tenta mostrar. E não se inibam com a quantidade de casos. É claro que quanto mais casos, melhor, mas essa situação, né, específica da inteligência artificial, ela consegue trabalhar uma quantidade muito grande de preditores de forma simultânea. Isso aqui é interessante. Então, aquele diagrama de Venn com aquelas sobreposições mostra que na própria placenta, um conjunto de alterações, né, patológicas detectáveis num exame de anatomia patológica são suficientes para deixar os modelos de predição mais precisos, né? E quanto mais precoce isso é apontado, eu acho que mais oportuna pode ser as intervenções para que essa criança possa se recuperar, ou se não totalmente, pelo menos amenizar essas sequelas, tá? E eu já estou encerrando, eu só quero aqui fazer de público, mais uma vez eu elogio para a Fernanda, e convidá-la para participar de um projeto com inteligência artificial em obstetrícia. Está convidada. Olha, eu quero. Só se você não quiser, mas... Quero demais. Equipe. Obrigada, professora. Aí, Fernanda, está conseguindo até participar. Uai, tá vendo, professor? Bom. A Eura quer falar, pode falar, Eura. Tá baixo, Eura. Aí, tá melhor. Tá um pouco baixo, então, peraí, deixa eu desligar. Não, melhorou? Tá ótimo, professora. Tá bom, gente. Em primeiro lugar, cumprimentar a professora Zilma pela escolha do artigo, muito oportuno, né, Zilma? Não podia ser diferente, né? E a Fernanda pela apresentação, assim, nossa, foi super clara a apresentação. E lembrando, assim, que a gente tinha uma especialista em placenta, que era a professora Ana Maria Arruda Lana, né? E quem teve a oportunidade de acompanhar aquelas reuniões lá da medicina fetal de alguns anos atrás, ela destrinchava, assim, a placenta e achava tanta coisa na placenta, né? E então, talvez fosse, né, se a gente tivesse condição de retomar, de solicitar mais análise de placenta, né, Mari? Seria bem importante mesmo, construir um banco de dados, né, Dilma? Seria bem importante mesmo, né? Muito interessante. Parabéns, gente, pelo artigo, pela discussão, pelos comentários aí. Obrigada. O Eura, a notícia boa é que tem um professor da patologia, que é o Marcelo Pascoal, ele está muito interessado em estudar placenta, ele já tem alguns estudos
Na época do Covid, ele fez estudo com placenta, e agora ele está com um projeto que está no COEP para ser aprovado, de HPV na placenta. Então, ele está com aluno de mestrado, ele está querendo retomar essa linha de avaliação da placenta. Inclusive, coincidentemente, a Fernanda até já se candidatou para participar desse estudo, viu, Zilma? Você está querendo roubar ela, mas ela já está candidata nesse estudo. Ela e a Isabela já está dentro, e a Fernanda está se candidatando aí a participar também. Nesse estudo, eles vão pegar placenta de prematuros e comparar com gestação a termo e ver se tem mais frequência de HPV, entre outras coisas que eles vão estudar na placenta. Então, é importante falar que eles estão com essa linha de pesquisa que talvez pudesse, se você quiser usar essa placenta para fazer alguma coisa de inteligência artificial com elas, eles vão conseguir os dados, né? Aí depois basta alimentar o sistema para que ele possa pensar em o que fazer, né? Porque é interessante isso, você ter essa possibilidade de você usar um dado que vai ajudar naquele caso específico, num pequeno ajuste no tratamento, né? Que o objetivo da medicina de precisão é esse, você fazer ajustes baseados em informações que são particulares daquele paciente, que é o contrário do que a gente faz atualmente, que é criar um protocolo que vai tentar englobar o maior número de pacientes possível. A medicina de precisão é o contrário, é você pegar para aquele paciente específico, para aquela paciente específica, qual vai ser o melhor caminho, né? Mesmo que seja fora do protocolo original, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, é interessante, eu acho que tem um campo grande de possibilidades. A professora Zilma tem linha de pesquisa sobre isso, quem tiver interessado no mestrado, tanto os nossos residentes quanto os residentes da Unimed, que estão aí assistindo a nossa reunião também, né? Da mesma forma, essa linha placentária ou alguma outra coisa que a gente também esteja fazendo lá no hospital. Eu estou mais na área de pré-eclâmpsia e prematuridade também, tem alguns projetos em andamento, outros sendo aprovados. Está disponível, a gente está precisando de aluno, né, Zilma? Sempre precisando de aluno. Inclusive, a Unimed é parceira do Centro de Inteligência Artificial da UFMG. Então, já existe a parceria entre público-privado, entre a UFMG e a Unimed. Pois é, já tem um caminho aberto, é só vocês se interessarem. Tanto os da Unimed quanto os nossos, que estão lá todo dia. Tudo bem, gente. Alguém mais quer fazer comentário? Schneider? É claro que o Schneider quer falar, né, Schneider? O Schneider também está trabalhando com inteligência artificial, né? Parabéns, Fernando, pela apresentação. Foi excelente, né? A professora Zilma soube te dar o pulo do gato aí, tenho certeza, né? Porque, de fato, foi excelente. Só uma consideração, para quem gosta de placenta, a professora Eura falou da professora Ana, e eu fiz umas publicações no meu Instagram profissional, com a permissão da professora Ana, né? Nós nos reunimos virtualmente, assim, né? Através do WhatsApp, e selecionamos algumas fotos de patologias placentárias que a gente achou relevantes, e eu publiquei no Instagram. É um mini atlas, né? São 3 partes, mini atlas da placenta. Se vocês tiverem interesse, tá disponível lá no meu Instagram, tá bom? Ótimo, e para quem não tiver obrigada. Instagram, eu posso também tentar mandar o link aí pelo WhatsApp, alguma coisa assim, tá bom? E já fazendo um convite, amanhã o Schneider vai falar sobre inteligência artificial para hemorragia pós-parto na reunião do departamento, 8 horas da manhã. Todos vocês estão convidados para continuar a discussão sobre o tema. Ok? Isso. Ótimo, muito obrigada. A gente queria agradecer de novo a professora Zilma, porque foi um artigo muito difícil de entender, e ela me ajudou bastante, e achei muito legal fazer esse link com a inteligência artificial. Esse artigo é bem difícil, viu, Fernanda? É belíssimo, mas é muito difícil. Tá de parabéns mesmo. Obrigada, professor. Beleza, gente. Então, muito obrigado a todos. Lembrando, semana que vem vai ser feriado. Na quinta nós não vamos ter reunião, então nós vamos voltar no dia 19. Então, obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.